O que é a vida? É o princípio da morte. E o que é a morte? É o fim da vida. E o que é a existência? É a continuidade do sangue. E o que é o sangue? É a razão da existência. Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje é dia 31 de outubro e com a ajuda de vocês, eu escolhi falar sobre um filme que trouxe para o Brasil o cinema que a gente tanto ama, um gênero que a gente tanto ama, que é o terror. Então, hoje eu vou voltar para 1964 para falar sobre A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Mas eu quero dizer que do fundo do meu coração eu desejo que a gente só volte para essa época nesse filme e que aqueles tempos sombrios fiquem pra lá, não é? Esse filme traz pela primeira vez o grande personagem do terror nacional que você com certeza já ouviu falar, que é o Zé do Caixão. É interessante que antes de eu realmente conhecer, o filme, eu achava que o Zé do Caixão era algum tipo de vampiro, ou sei lá, monstro, demônio, sei lá, algum tipo de... É atrelado ao sobrenatural mesmo, Mas a gente percebe que o personagem dele é totalmente ao contrário disso e é isso que tá a força dele, Então ele tem aquelas características, a cartola, tem uma capa preta e aquelas unhas bem grandes, O personagem foi criado pelo ator e cineasta José Mojica Marins. Inclusive, depois de um tempo, ele adotou de verdade do visual dele mesmo as unhas grandes. O filme conta a história do agente funerário Zé do Caixão, que sonha em encontrar a mulher certa para ter o filho perfeito, para assim ter a continuidade da sua existência, a sua descendência, o seu legado, Ele não acredita em nada. A única coisa que é real para ele realmente é a vida. Então, para ele, o único propósito real da vida, o seu objetivo é você deixar a sua semente para continuar, a sua existência. Desde o começo do filme existe uma quebra da quarta parede. A gente já começa, com ele fazendo aquele discurso sobre a vida, a morte e a existência, e logo depois a gente vê uma bruxa que aparece na tela já falando ainda mais diretamente com a pessoa, realmente se referindo à pessoa ali da plateia do cinema, que tá assistindo, tentando avisar e assustar, O que me lembra muito a introdução do Frankenstein de 1931 e também até daquele filme A Casa dos Maus Espíritos, com Vincent Price. Tem essa brincadeirinha de tentar assustar a plateia, você é corajoso o suficiente pra continuar, tal, A grande força do personagem do Zé do Caixão está exatamente na total falta de crença no sobrenatural. Geralmente os personagens ou eles são, de alguma maneira, fantasmas ou monstros ou alguma experiência que deu errado ou várias coisas do tipo, mas aqui a gente tem um homem completamente comum. O fato dele ser totalmente comum, humano e não acreditar em superstições, ele não tem religião, não tem crença, pra ele não existe Deus, não existe diabo, não existe céu nem inferno, não existe nada. Pra ele, o aqui e agora é o que importa, o que dá um ar muito inteligente, muito sofisticado para esse personagem. Ele acredita na força dele mesmo. Ele vive conforme os seus próprios princípios, suas próprias ideias do que é certo e o que é errado. Então, por isso, ele acaba sendo mais forte que os outros e por isso que todo mundo na cidade tem medo dele. Tem medo do que ele pode fazer, porque sabe que se desagradar, ele pode fazer alguma coisa terrível. Porque ele não tem medo de ser punido por isso, de maneira nenhuma. Então, ele se vê como superior e vê as outras pessoas como inferiores a ele. Pessoas que estão presas a superstições e por isso elas nunca vão conseguir ser nada, vão ser sempre fracas. Os filmes desse cineasta, do José Mojica Marins, e principalmente também esses do Zé do Caixão, eles têm bastante violência, as mortes são violentas, decepação de dedos, várias coisas bem feias, mas é interessante ressaltar que a cena que realmente chocou o pessoal na época foi o momento em que, em plena Sexta-feira Santa, o Zé do Caixão se delicia comendo carne, Algo que pra eles é a blasfêmia maior, o sinal claro de que ele realmente não tem respeito e nem um pingo de medo, nem um pingo de crença na religião, Então ele come aquela carne enquanto a missa ali vai passando, a procissão vai passando. Então realmente foi algo que deixou o pessoal muito com medo dele, Criou, na verdade, um tipo de reputação para o próprio ator, Eles não separavam
essa coisa do isso aqui é um filme, isso aqui é uma pessoa real. Ele tinha muito esse envolvimento com o que ele estava fazendo, então as pessoas acreditavam que ele realmente era uma pessoa diabólica, o que é totalmente irônico, porque o fato do personagem dele não acreditar em Deus mostra que, né, ele não tinha nenhuma intenção de ser realmente ligado ao mal na questão da religião, né? A ideia para fazer esse filme veio pro Rojika enquanto ele estava dormindo e teve um pesadelo em que um vulto escuro vinha e carregava ele. E daí veio a ideia. Ele sempre foi um grande apaixonado por cinema, o pai dele era dono de um cinema. E quando ele era jovem, ele via passar documentários do cinema sobre doenças terríveis, então assim, ele via aquelas coisas feias na tela, provavelmente isso influenciou muito a maneira como ele traz certas coisas para os filmes dele, essa violência, né? Ele realmente acreditava que cinema, para você aprender a fazer cinema só fazendo cinema. Então, ele realmente era né, até hoje, um grande apaixonado pelo cinema. E esse desejo dele experimentar traz tanta força, tanta inovação para esse filme. Ele trouxe o terror para o nosso cinema, então assim, ele tem que ser muito reverenciado por isso, porque antes disso a gente não tinha tido nada parecido aqui no Brasil. E ele realmente vivia para esse filme, ele deixava de comer, ele tomava remédios para ficar acordado. Ninguém acreditava no que ele estava fazendo, era ele contra o mundo fazendo esse filme. As pessoas eram pagas, estavam ali enquanto elas estavam sendo pagas, mas se acabasse o dinheiro, eles não estavam nem aí se o filme não tinha sido concluído ou não. Então, realmente, ele foi uma pessoa muito corajosa, ele realmente desbravou esse caminho, lutando contra tudo e todos. O estúdio dele de 2 metros quadrados, onde ele fez as cenas, ele improvisou ali uma floresta, ele foi ali com a equipe dele, cortou uns galhos num parque ali perto e trouxe para o mini estúdio dele para fazer aquela floresta, e a gente tem a impressão que é uma floresta pela maneira como é gravada. Os equipamentos eram escassos, o dinheiro era muito pouco, então realmente esse filme é uma grande vitória, né? E também mostra um improviso interessante que para você talvez hoje pareça meio careta e tudo, mas foi muito interessante. Ele passou glitter em volta de um fantasma ali, né? Ele passou glitter pra dar esse efeito fantasmagórico, ele colou no próprio filme, de quadro em quadro, né? Então isso é muito interessante, mostrava que ele tava ali pra experimentar, pra tentar coisas novas. Esse filme é o primeiro de uma trilogia, ele fez A Meia-Noite Encarnarei no Seu Cadáver em 1967 e em 2008 ele fez o terceiro filme, que é A Encarnação do Demônio. Então ele merece muito ser conhecido, você precisa ver esse filme, ver os outros também. Vamos valorizar o nosso cinema nacional e nosso cinema de terror nacional. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E também dá uma olhadinha na descrição para conhecer os nossos canais parceiros, tá bom, gente? Obrigada, tchauzinho!